Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora uma entrevista especial. A cada programa, nós recebemos um especialista para tratar e analisar os assuntos que estão em destaque e que, é claro, fazem parte da nossa vida. Nos últimos anos, o conceito de educação positiva ou educação respeitosa tem gerado muitos adeptos. Pais ou responsáveis que decidem abandonar algumas práticas violentas e autoritárias na criação dos filhos. O problema disso é que muitos responsáveis têm confundido educação respeitosa com educação permissiva, o que tem prejudicado até mesmo o ambiente escolar, onde muitos professores encontram dificuldades para lidar com alunos e, consequentemente, com os pais dessas crianças e adolescentes. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com a pedagoga Natália Cristina Torres. Natália, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Olá, o prazer é meu, Tabata. Natália, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: qual a diferença entre educação positiva, respeitosa, e educação permissiva? Então, na verdade, a positiva, ela trabalha exatamente com isso que nós falamos agora, né, com o respeito. E o que o pessoal acaba confundindo é que eles acham que a permissividade, ela traz uma flexibilidade e uma não colocação dos pais em conflito com os seus filhos. Então, os pais, por não quererem entrar em conflito com as crianças, eles acabam sendo permissivos, né? E, na verdade, não é disso que se trata. Então, isso gera um pouco de confusão, e aí a gente tem esse cenário que é o que a gente tem vivido dentro das escolas nesses últimos tempos, né? Muitos pais, eles têm confundido isso, você percebe, muito pelo medo de frustrar os filhos, da consequência que aquele não naquele momento pode gerar, como um choro, um grito, enfim. Eu até brinco, que eu falo com os pais dos meus alunos, que assim, eu não sei se o medo é da frustração deles, enquanto pais, ou das crianças, né? Porque o que acontece é que, por não querer entrar no embate com a criança, às vezes não é nem pela birra, às vezes é uma questão emocional dos adultos mesmos, né? Então, assim, o que acontece? Eles não querem gerar o conflito, eles não querem frustrar as crianças, ou não querem eles, enquanto adultos, se frustrarem, então eles acabam aceitando tudo, né? Então, a gente vê que, assim, brincar, eu vou dar um exemplo muito claro, que é o que eu mais vejo, né? Eu trabalho na área da educação infantil. Então, brincadeiras de lutinha, de bater. O que eu vejo? As crianças, elas não têm esse limite do que é a brincadeira, do que está se tornando ali algo que vai machucar. E aí, chega um determinado momento que os pais não conseguem mediar essa situação, eles acabam aceitando. Então, você vê que a criança já não está mais brincando, ela já está batendo, porque já não é mais brincadeira, ali ela já se tornou um momento mesmo de agressão. E os pais não conseguem dizer para a criança: olha, agora, né, ó, tá me machucando, essa brincadeira não tá legal, está se tornando desrespeitosa. Eles não conseguem ter esse momento de falar para de devolver para a criança o que é dela e falar: olha, é até aqui. A nossa brincadeira dá para brincar assim. Assim não dá. Então, o que a gente acaba vendo? Tapa no rosto, chute, que aí você vê que já não é mais aquela brincadeira saudável de lutinha, né? E isso é um dos exemplos das coisas que eu acompanho. Então, eles acabam perdendo a mão do que é o limite, né? Por conta do medo, eu acho que não é nem da birra, porque a birra ela acontece às vezes, mas é do frustrar a criança também, do poder se posicionar e dizer: olha, isso aqui não é bacana fazer. Agora, Natália, é verdade que na educação positiva tudo é negociado? Não, não dá para ser tudo negociável, né? Tem coisas que você negocia, tem coisas que não. Tem regras que não são negociáveis e é outra confusão que acaba acontecendo, né? É, tem acordos que não são negociáveis. Por exemplo, uma agressão, uma criança bater na outra, não tem o que você negociar em relação a isso, né? Uma agressão é uma agressão. Então, não, isso não é permitido, isso não é aceito. Então, eu falo que, a gente fala que tem os acordos que são negociáveis e os inegociáveis, né? Então, a agressão é inegociável, não dá para fazer. Não tem outro jeito de você dizer para a criança que, olha, não dá para você bater no seu amigo, machuca. Né? Não existe uma aceitação dentro disso. Aí as pessoas vão falar assim: ah, mas se uma criança for agredida, ela vai se defender. Aí é diferente, né? Aí é uma defesa. Mas e a criança que bateu primeiro, né? Então, assim, uma agressão é sempre uma agressão. Não é negociável aceitar uma agressão.
Negociável, no caso, então, você diz, por exemplo, a gente vai levar o filho para o parque e perguntar para ele, né? Qual bola você quer levar, a azul ou a verde? Qual camiseta você prefere, essa daqui ou essa outra? Nesse sentido, isso é possível, isso é respeitoso. Isso é negociável. Então você assim, você não vai sem camiseta. Você pode escolher a cor. E isso é negociável, né? A gente vai no parque, um exemplo prático no parque. Tem lugares no parque que você não pode brincar de bola. Não é negociável. Se lá tem uma regra que você não pode brincar com a bola ali, não é negociável. Olha, aqui você não pode brincar com a bola. Em outros lugares você pode. Você quer escolher outro lugar, você está negociando dentro daquilo que é permitível, dentro daquilo que é negociável, né? Outras coisas não dá para fazer. Então tá frio. Você vai sair com blusa. Você não vai sair sem blusa. Qual blusa você quer usar? Olha, isso é negociável. Sair sem blusa não é negociável, porque está frio, você não vai sair sem blusa. Então, quando a gente fala do negociável ou não negociável, é nesse âmbito. Eu dou a escolha para você dentro daquilo que é permitido, dentro daquilo que é possível fazer. Com certeza. Natália, e na escola, como que os pais eles devem guiar os filhos para que eles acabem não caindo no desrespeito aos professores? Então, acho que esse é o nosso grande desafio, né, enquanto educadores, professores, pedagogos, né, porque o que acontece? Pensa bem, o modelo de maior autoridade, né, de maior amor que eles têm é com os pais. E se dentro de casa, com os pais, eles não conseguem ter essa relação de respeito, quando chega para nós, às vezes, se torna um desafio maior. Porque eu sou uma terceira pessoa, sou uma pessoa de fora, né? Então eu falo que assim, tem coisas que que a gente inicia dentro da nossa casa. E aí isso vai para os outros espaços, né? Assim como os pais precisam entender que não se transfere a responsabilidade da educação, do educar e do cuidar, né? Eu escuto, é muito comum escutar, por exemplo, na escola assim: ah, mas ele só escuta você, ele só respeita você. Eu falo, não, eu sou uma pessoa comum. Ele precisa entender que o respeito, né, tem que ser com todos ao seu redor, não só com as famílias. Então, quando as famílias entenderem e tomarem de novo as rédeas para aquilo que diz respeito a eles, essa construção desse ser não é só da escola, ele é do todo, né? É da família. Começa ali com o pai e com a mãe. Enquanto eles não tomarem essa responsabilidade para eles, de olha, né, esse serzinho assim é eu que tenho que guiar, né? Os outros vão vir para agregar nesse educar e nesse cuidar. Mas a responsabilidade é da família. E quando eles não pegarem isso de volta para eles e não entenderem que assim as dores deles é uma coisa e o que as crianças estão ali crescendo é outra, a gente não vai conseguir mudar esse cenário. Porque essa fala de transmitir para a escola a responsabilidade vem muito das questões que são dos adultos. Ah, eu faço porque eu nunca tive. Ah, eu deixo porque eu não tinha voz quando eu era pequena. Então, eles precisam mensurar isso, né? Eu falo que os adultos eles precisam entender o que é deles e o que é da criança, para que as crianças tenham um crescimento mais saudável, um desenvolvimento mais saudável. Então, na sua avaliação, é muito mais. Começa primeiro, é claro, com os pais, né? Com os responsáveis. Nas reuniões escolares, Natália, como que tem sido para você, um relato mesmo pessoal, como que tem sido para você lidar com esses pais de hoje em dia? Eu não encontro muitos desafios, né, em relação às reuniões e dessas devolutivas. Eu acho que os pais são muito abertos, né, pelo menos os que eu trabalho são muito abertos para ouvir e para retomar, mas o que eu percebo é uma dificuldade deles em tomar as rédeas em casa mesmo. Então, assim, as crianças na escola se organizam, dão conta, entendem os limites e as regras, mas o que eu escuto dos pais é: ah, mas eu não consigo. Por isso que eu falo, é muito mais os adultos do que as crianças. Então, vai para as crianças: ah, mas meu filho tem alguma coisa, porque ele não consegue sentar. Meu filho tem alguma coisa porque ele não consegue respeitar as regras. Mas aí vai para o contexto escolar e a gente vê que não é isso. Então, você percebe, de novo, é uma fragilidade dos adultos, não são das crianças. As crianças estão se tornando frágeis porque os adultos estão frágeis. Né? Então, assim, quem dá o limite, quem estipula as regras, quem tem que organizar, quem tem que auxiliar as crianças nesse crescimento, somos nós adultos. Se enquanto adultos a gente não consegue dizer para a criança que ela não pode subir na janela, que ela tem perigo de cair do outro lado, quem que vai falar? Então, nas reuniões, eu sempre dou uma devolutiva dessas condutas, inclusive, que eu tenho dentro da sala de aula.
da maneira como eu falo com eles, da maneira como eles se comportam. E eu sempre falo para os pais, a gente precisa ter uma fala que é muito horizontalizada, para a criança entender, porque eu trabalho com crianças muito pequenas. Então, se a gente tem a mesma fala, a criança entende que, olha, todo mundo está falando a mesma coisa, então está fazendo sentido, porque eles são muito espertos. Né? Eles até percebem que na escola eles têm que ter uma conduta e em casa eles podem ter outras. Então, eu falo para os pais, né, usa a mesma fala, né, conduza a situação do mesmo jeito, faça os combinados e as regras em casa também com as crianças, para eles entenderem que tem locais e locais para fazerem as coisas. Em casa tem coisa que dá para eu fazer que eu não faço na escola. O que eu posso fazer em casa? O que a regra é a mesma? Né, o respeito, não bater, é aqui, é em qualquer lugar. Né? Sei lá, me pendurar numa janela, não posso na escola, mas também não posso em casa. Tem regras que são muito parecidas em casa e na escola, né? Então, geralmente, nas reuniões, é isso que eu devolvo para as famílias. Agora é importante... E eu peço essa parceria, né? Com certeza, essa parceria, né, Natália? Agora é importante entender, né? Ser autoridade, né? Estabelecer esse respeito é diferente de ser autoritário. Né? Que muitos entendem, eu não posso estabelecer limites porque eu estou sendo autoritário. Não, você é autoridade ali, né? Eu acho que essa é a grande confusão na cabeça dos adultos, né? Porque eles vêm de educações muito autoritárias e aí eles confundem. Só que acaba perdendo a mão. Então não dá para confundir, né? É muito claro. Eu posso ser respeitoso, eu posso ir para um diálogo, eu posso conversar com a criança, eu posso negociar coisas com as crianças, mas tem coisa que só o adulto vai poder mediar. Tem coisas que só o adulto vai poder dizer, olha, isso não é possível, né? E eu sempre faço uma brincadeira com os pais que eu falo assim para eles. Quando a criança tiver 10 anos, já que tudo é possível, tudo eles podem, se tiver 10 anos e decidir que vai passar a noite fora de casa, que vai para balada, para vocês vai ser tudo bem? Eu sempre falo isso para eles, aí eles falam, não. Eu falei, mas esse mesmo não, do não passar a noite fora com 10 anos, é o mesmo não de, olha, você não vai brincar com uma faca com 3 anos. É o mesmo não de, não, você não vai bater no meu rosto. Eu falei, o não é o mesmo. E aí esse não tem uma justificativa só de, olha, você não vai fazer porque você não tem idade, porque não tem coisa que você vai falar, não, você não vai fazer porque eu não quero. Porque não dá, porque não é aceitável, porque as pessoas não fazem isso. Né? Então, é essa medida que os adultos estão perdendo com as crianças. E aí isso chega para as escolas. Só que na escola a gente não tem só a sua criança, né? Na escola a gente tem todo um contexto social que fica muito mais desafiador para o adulto que está ali, às vezes 1, 2 adultos, dependendo de quantas crianças tem, lidar com essa inflexibilidade, às vezes, da criança, de, olha, não faço isso na minha casa, por que eu vou fazer aqui? Com certeza, que desafio, né, Natália? Agora, na sua avaliação, Sim. Os pais que evitam esse embate com os filhos, por medo de frustrarem, magoarem, como a gente já citou aqui, eles estão criando indivíduos sem resiliência? Totalmente, totalmente. E isso é para a vida e eu falo que é em todos os setores, né? E é por isso que a gente vê o aumento, né? Infelizmente, dos suicídios, a gente vê o aumento dessas brigas entre pai e filhos, né? Filhos que não dão conta, às vezes, de estudar, de arrumar um emprego, porque não consegue ouvir o não, porque não consegue lidar com a frustração, não consegue lidar com a vida, porque eu falo, né? Isso é para a vida. Não é só para agora, é para o todo, né? Esses não, esses limites, eu falo que é uma questão de limite. Esse limite que você dá para a criança, você está auxiliando ela a entender como que é a vida lá fora, porque lá fora você não vai ouvir um sim o tempo todo, lá fora você vai ter que aprender a negociar, tem coisas que você vai ter que aceitar mesmo sem você entender direito o porquê, né? Tem coisas que você vai precisar saber argumentar e falar, então não é para agora, é para a vida toda. Com certeza, é importante lembrar, né? Os pais lembrarem, são crianças, sim, eles têm imaturidade neural, dependendo da idade de cada um, mas é importante lembrar que estamos criando adultos, né, lá no futuro. Então, estabelecer esse não agora, ele é importante, Natália. Sim, ele é importante, é uma construção de autoconhecimento, de limite. Né? E quem ajusta isso, quem auxilia as crianças a ajustar isso, somos nós adultos. Com certeza. Então, é extremamente importante para essa construção dessa autonomia, dessa independência que eles vão precisar depois.
Natália, foi um prazer conversar contigo, a sua análise, trazer a sua visão como pedagoga, como especialista no assunto, realmente traz esse olhar mais amplo sobre esse assunto. Foi um prazer conversar com você, muito obrigada. Eu que agradeço. E o Entrevista Especial fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas no canal HIT Jornalismo no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.